Também tem que se ter a garantia de que o empregador vai atender aos critérios de acessibilidade, de local adaptado e outros direitos que são assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, deslocamento de pessoas com deficiência, os cadeirantes. Então, o uso de elevadores. Nós temos que considerar a mobilidade, considerar o acesso aos ambientes de trabalho. E o que é importantíssimo e que é um lema das pessoas com deficiência: nada para nós sem nós. Tem que ouvir a pessoa, saber como essa pessoa tem condição de atender esse retorno de trabalho, como é a sua condição social, como é a sua mobilidade, quais os recursos que essa pessoa dispõe para o seu retorno ao trabalho. Como falamos anteriormente, não existe nenhuma contraindicação ao retorno do trabalho, apenas associado à condição de ser uma pessoa com deficiência. No entanto, os critérios que são estabelecidos como critérios de grupos de risco para a Covid se aplicam às pessoas com deficiência. Então, é importante avaliar se a pessoa com deficiência apresenta restrições respiratórias. Então, muitas pessoas que são cadeirantes, elas apresentam comprometimento respiratório. Então, essas pessoas elas vão ter o seu retorno ao trabalho postergado pelo fato de ter um comprometimento respiratório. Isso também se aplica às pessoas que têm dificuldade em manter os seus cuidados pessoais, pessoas que têm condições autoimunes, idade superior a 60 anos de idade, doenças associadas como diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, pulmões, rins, doenças neurológicas, também pessoas com obesidade, imunossupressão, tratamento para neoplasia e pessoas com gravidez de risco. Por outro lado, pessoas com deficiência que não apresentem nenhum desses comprometimentos, eles podem retornar ao trabalho. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos emitiu na sua página um informativo sobre os cuidados que devem ser tomados tanto em relação às pessoas com deficiência quanto aquelas pessoas com doenças raras, né? Dentro desses cuidados, apenas por ser uma pessoa com deficiência, não significa, como já falamos, que essa pessoa tenha uma vulnerabilidade ao vírus maior do que aquela que é encontrada nas demais pessoas. Também pode se enquadrar no grupo de risco se ele tiver um desses comprometimentos que acabamos de falar: doença respiratória, dificuldade com os cuidados pessoais, doenças autoimunes, tratamento de neoplasia. Deve ter uma atenção especial aí com relação àquelas pessoas que cuidam e que atendem as pessoas com deficiência. Então, principalmente as equipes de home care, porque, em geral, pessoas com deficiência, eles necessitam de fisioterapia, necessitam de cuidados. Algumas, em maior número, pessoas cadeirantes, pessoas com comprometimento respiratório, pessoas com doenças degenerativas, neurológicas. Então, essas pessoas, além de depender de cuidados pessoais para sua higiene, alimentação, também precisam de cuidados de profissionais de saúde. Então, terminam se expondo
a um número maior de pessoas. Essas pessoas devem ser treinadas para que façam uma higienização rigorosa, o uso constante de máscara e todos aqueles cuidados que são preconizados na prevenção e no controle da disseminação do coronavírus. Além disso, dificuldade de adaptação para o home office. Então, muitas pessoas, no seu local de trabalho, elas tiveram o ambiente de trabalho adaptado. E no momento em que essa mudança para o home office foi feita de uma maneira abrupta, pessoas com deficiência podem ter dificuldade de realizar o seu trabalho em casa por falta de equipamentos, por falta de condições no ambiente de trabalho. Da mesma maneira, aqueles que usam tecnologia assistiva ou trabalho adaptado ou trabalho que necessita do facilitador. E aqui também as crianças em idade escolar que têm pessoas que os auxiliam na escola. O retorno, então, das pessoas com comprometimento intelectual com deficiência visual, pela dificuldade de assimilar as medidas de comportamento preconizados, do distanciamento social, de locomoção nos ambientes de trabalho, já que, em muitas situações, os ambientes têm sido modificados para que garanta o distanciamento dos postos de trabalho, fluxo direcional. Então, essas pessoas necessitam de uma atenção especial e de um cuidado diferenciado. E, finalmente, a Lei 13.973, agora de 2020, que, entre outras coisas, torna obrigatório o uso contínuo de máscara, seja nos ambientes de trabalho, seja no interior dos veículos e dos transportes públicos. Esta lei também abre uma exceção e diz que estão dispensados as pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência intelectual, com deficiência sensorial e com qualquer outra deficiência que impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial. Então, isso deve ser comprovado por uma declaração médica e essas pessoas, então, elas não devem retornar de imediato para os ambientes de trabalho. A lei também inclui, aí não é em relação com o trabalho, mas a dispensa para crianças com idade inferior a 3 anos de idade. E isso se refere ao uso de máscaras artesanais e industriais. Pessoas que necessitam, no trabalho, usar EPI respiratório, isso também é uma condição especial que deve ser avaliado junto com o pessoal da segurança. Então, essas são as recomendações para o retorno das pessoas com deficiência aos ambientes de trabalho. Lembrando que a semelhança das demais avaliações de pessoas com deficiência deve ser feita de modo individual para aquele indivíduo, naquele momento e nas circunstâncias nas quais exerce o trabalho e os seus deslocamentos para chegar até o ambiente de trabalho.